A figura abaixo representa as fases da influenza, pandemia de 2009, estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Atualmente, a fase de alerta pandêmico para H1N1 é de pós-pandemia, ele está mostrando aqui, né? Pós-pandemia. Então, nessa fase, quando foi feita a prova, estavam nessa fase aqui. Ok. Tem as fases 1 a 3, diz assim, infecção predominante em animais, poucos casos em humanos. Então, aqui de 1 a 3, casos em animais. Fase 4, transmissão em humanos. 5 a 6 é a fase da pandemia propriamente dita. Na fase 5, ainda tem poucos países que estão envolvidos. E por que é importante, Rafael, a fase 5? Porque nessa fase 5, eu vou perceber que existe a tendência de disseminar por todos os países. Porque eu começo a ver que afeta mais de um país. Então, aí eu abro o olho, eita, pô, vai ter uma pandemia. Então, a fase 5 não é a pandemia mesmo, pandemia, propriamente dita, mas é quando começa a pandemia, e aí eu tenho que abrir o olho e tomar certas atitudes aqui, muito importantes. Fase do pós-pico, possibilidade de eventos recorrentes, e aqui a fase pós-pandemia, atividade da infecção em nível sazonal, quando já tem o controle aí, ok. Então, é importante a gente saber aí cada uma dessas fases. Vamos para as alternativas. Letra A. Na fase 3, a transmissão direta de pessoa a pessoa. Que conversa é essa, meu amigo? Se ele já está dizendo aqui, fase 3, o predomínio nos animais. Né? De 1 a 3, predomina nos animais. Então, transmissão direta de pessoa a pessoa do vírus recombinante já é suficiente, segundo a OMS, para sustentar os surtos em comunidades. Está errado. Letra A está errado, menino. Mas ele mostrou lá um quadrinho. Como é que você vai dizer que a letra A está certa? Letra B. Na fase 4, a OMS realiza o desenvolvimento e a distribuição de insumos voltados para a produção de vacinas específicas para o controle da pandemia. O que era a fase 4? É quando eu já tinha transmissão sustentada em humanos, é onde vão ser produzidas as vacinas, tá certo. Ok, beleza. Na fase 5, na maioria dos países, está sob risco? Não. Maioria dos países, não. Alguns poucos países já começam a ter risco, e aí eu tenho que começar a agir de forma mais forte. Então, letra C está errada. Na fase 6, a Organização Mundial se agiliza todo o processo de revisão e disseminação do vírus por meio da transmissão direta para o controle da pandemia. Errado. Correto é a letra B. Né? Na fase 4, é quando vai ter a transmissão entre humanos, e aí eu já tenho que fazer, né, a realização de vacinas para evitar aí que se exista uma piora da situação.